Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo Jesus Cristo é aquele que nos fortalece e nos capacita. Dia após dia somos renovados, transformados, acatando as advertências do Espírito Santo, aonde, segundo a palavra, somos lavados, purificados, santificados, e segundo o Espírito, a confirmação aonde se cumpre a palavra. Ouvimos o Espírito Santo, do qual a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Acatamos as advertências, da qual perseveramos no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o Espírito é aquele que nos conserva até o fim, prontos para herdar a Jerusalém celestial jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde perseveramos dia após dia. A palavra nos ensina que o Senhor é aquele que frustra a intenção dos adversários, dos inimigos, daqueles que se opõem à verdade, daqueles que amotinam em vão. A palavra diz que rugem em vão, porque são como ondas que vai e vem e nada os acrescenta, do qual o Senhor tem um controle de tudo. Ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. E Ele, através do Filho amado, é o único que pode nos livrar do tentador, assim como também é aquele para aqueles que maquinam a maledicência, daqueles que há intenção maliciosa em seu coração, aonde está a perversidade, aonde a sua língua e garganta um sepulcro caiado, aonde é somente um disfarce. Ele conhece os ludibriadores e enganadores, e seus planos não prevalecem, do qual a palavra diz que o coração do homem faz muitos planos, mas não prevalece, porque os que prevalecem são o do Senhor. Quanto a mais aqueles que têm interesse, que usam piedade como fonte de lucro, que seguem segundo o padrão deste mundo, aqueles que cultuam a Mamon, a Baal, a Belial, são os planos todos frustrados, porque o Senhor os apanha nas suas próprias imundícias. A confiança em seus muitos deuses é impossível de justificar. São ilusões das suas mentes, imaginações vãs, da qual nós seguimos aquele que estamos sobre a rocha, estamos seguros, um alicerce seguro. O inimigo não rouba a verdade que há em nós, porque nós não permitimos cair nas ciladas. Ciladas, a palavra diz, inevitáveis, que haveria muitos escândalos, mas ai daqueles por meio dos quais eles vêm, porque a palavra diz que são aqueles que conheceram plenamente a verdade, apropriaram da chave da sabedoria e usaram a sabedoria segundo aquilo para interesses próprios e interesses no mundo. O espírito mundano, o espírito faccioso, o espírito do erro, aonde o próprio Senhor permite um espírito de entorpecimento para que creem em suas mentiras e recebam seu galardão segundo as suas próprias maledicências, do qual é chegado o tempo de ira, de indignação, ira do Cordeiro, porque aquele que segue segundo a sabedoria do alto, e que se tiver de gloriar, antes gloria em suas fraquezas, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes, perseveramos, e Ele é aquele que nos fortalece, nos capacita. Sabemos que é a sua infinita misericórdia e benignidade, que é o fato de não sermos consumidos, e Ele nos aparta de toda injustiça.
Sim, o único bispo e bom pastor de nossas almas. De agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Nós temos o mestre e a palavra nos ensina que ninguém vai adiante do seu mestre. Aquele que assim persevera são aqueles que confiam em seus deuses, que suprime a verdade por conta do seu pai, que é assassino desde o princípio, e seguem nas ilusões e imaginações, da onde o Senhor é aquele que os responde segundo a ira do Cordeiro. O galardão, tempos de indignação, os dias maus, aonde aqueles que estão segundo a armadura do cristão estão sempre protegidos para suportar o dia mau, segundo o capacete da salvação, através do escudo da fé, anulamos todos os dados inflamáveis do maligno, segundo cingindo os lombos com a verdade, a couraça da justiça, cingir a espada à cintura, ó herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, ministro de uma nova aliança, da qual não se envolve em debates teológicos, ondas teológicas que vai e vem. Mas a palavra diz que haveria divergências para que fossem conhecidos os escolhidos. E assim perseveramos até aqui nos sustentou o Senhor, que diz, clama a mim anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. A palavra diz que muitos não sabem pedir, pede por motivação errada, por isso não recebem. Assim como muitos, quando se pega por empréstimo do mundo, se torna escravo daquele que o tomou. Por isso, vigiai, porque aquele que segue segundo a sabedoria do alto jamais come prato de lentilhas por conta do nosso primogênito, mesmo porque ele é dono de tudo e nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. E ele é aquele que não divide honra e glórias com homens, mas um coração contrito e arrependido ele não despreza e compartilha a honra, a glória e a imortalidade. Por isso nunca vi o justo mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência. Perseveramos dia após dia, segundo Ele é aquele que prepara tudo aquilo que nos é necessário. Não temos solicitude com esta vida do que é mais para o corpo do que a vestimenta e o alimento. Não vê os pássaros? Sim, eles não têm celeiro e nada lhes falta. Não vê os lírios no campo? Nem mesmo Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente. Eles não tecem nem fiam. Quanto mais aqueles que Ele nos chama por seu nome, pelo nosso nome. Aqueles que não negam o seu nome, perseveram e com Ele reina. Assim Ele não fará, embora alguns acham como que tardio, a palavra diz. E nós, a alegria que nos ensina, não amamos o mundo e o que há no mundo, mesmo porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece ao Senhor. Por isso perseveramos dia após dia, bom dia, segundo aquele que tudo opera e executa, onde os seus planos
são maiores do que os nossos, e por isso depositamos a confiança no Senhor. Cremos naquilo que Ele tem operado, aonde grandes feitos e sinais sobre toda a terra. Confundidos e envergonhados aqueles que confiam em seus deuses, aqueles que os planos são frustrados, porque somente os do Senhor é que prevalece. E em mais um dia, Ele é aquele que traz o galardão sem demora, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim, segundo o seu Espírito, o Espírito Santo de Cristo, reto, inabalável, nós estamos em unidade. Ele e o Pai é um, o Deus único e verdadeiro, do qual se fez um, o Emmanuel, Deus é conosco. Um corpo preparou, e assim haveremos de estar com eles, porque a nossa alma acumula, farta de obras de justiça, segundo o seu Espírito produz em nós, juntamente com a fé. Aonde Ele dirá naquele grande dia no tribunal: vinde benditos do meu Pai, aqueles que estiverem à sua direita, aqueles que perseveraram em retidão. Já aqueles que andaram por caminhos sinuosos e tortuosos, do qual a palavra diz que há uma porta larga e espaçosa onde muitos entrarão, aonde até mesmo aqueles que tinham seu ministério, e dirá: Senhor, mas eu fiz curas em seu nome, expulsei demônios, fiz obras de caridade. E Ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Porque a condição é esta: estar ouvindo a voz do único bispo e bom pastor, porque as ovelhas que são do seu aprisco ouvem a sua voz e perseveram, segundo Ele tudo opera e executa. E assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.